Gente querida, alegria enorme encerrarmos um domingo de EBF da melhor forma possível, a comunhão do povo de Deus e a ministração da sua santa palavra para as nossas vidas. Nós contamos com a compreensão, como já foi dito aí pelo nosso dirigente, presbítero Santos, a nossa programação que essa noite um pouco diferente, vocês estão vendo, foi de propósito que deixamos aí toda a decoração da nossa EBF para que a igreja observe esse trabalho. Nós sabemos que muitos irmãos não tiveram oportunidade de estar pela manhã, embora contamos com uma numerosa equipe de irmãos engajados e que nesses 3 últimos dias, tanto hoje quanto também no sábado e na sexta-feira, estiveram cuidando aqui ao todo de mais de 150 crianças, somando a frequência dos 3 dias. Então, crianças que foram apresentadas ao Evangelho, foram apresentadas ao amor de Cristo, foram apresentadas, como vocês podem ver, ao maior pintor do mundo, que é Jesus. E esse trabalho, ele de maneira lúdica, mas também profunda, é um trabalho de lançar sementes. E o Senhor tem frutificado na sua igreja, com grande benefício, com crianças que, surgindo nesse trabalho da EBF, têm se revelado hoje servos valorosos. Um bom exemplo disso, que eu gosto sempre de citar, é da minha esposa. Hoje, uma serva valorosa que está sempre aí disposta a ajudar, ela que é coordenadora do departamento infantil, mas que outrora foi alcançada por Cristo através de EBF, através de clube bíblico, atividades como estas que a gente, então, desse ano, de uma maneira muito especial, fez questão para encerrarmos o mês de junho, mês especial para a nossa igreja, o domingo de EBF, com essa decoração para que você lembre e agradeça ao Senhor e sinta-se também parte dessa obra. Meus irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite, para que estejamos encerrando esse mês tão importante aqui na nossa igreja, se olharmos, a gente nem acredita quanta coisa que teve aqui na IPA no mês de junho, e graças ao Senhor por isso. E se você acompanhou conosco, domingo após domingo, você viu que o Senhor colocou no coração desse pastor e também do pastor que nos achegou a mensagem do Senhor no segundo domingo, que foi o domingo de aniversário da nossa igreja, aliás, terceiro domingo, no dia 15, e falando sobre a igreja. E falamos aí sobre diferentes questões envolvendo a igreja. Eu me lembro que no primeiro domingo falamos sobre a igreja, a sua santidade, com base no texto lá da mensagem das cartas de Pedro, que estamos estudando na escola bíblica dominical. No segundo domingo falamos sobre a igreja como uma identidade viva. Refletimos de novo em Pedro para falar que a igreja é uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, é raça eleita, é sacerdócio real. No terceiro domingo, o reverendo Marcelo falou a nós, no aniversário da IPA aqui, que tivemos um culto abençoado, sobre as marcas de uma igreja inesquecível, refletindo sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, algumas marcas que realmente não esquecemos porque definem o que é ser igreja. No domingo passado, então, falamos sobre o exemplo da igreja de Esmirna, com base no texto de Apocalipse, capítulo 2. Então, falamos sobre as marcas de uma igreja perseverante. E hoje, para encerrarmos, queridos, esse mês de aniversário da nossa igreja, esse mês onde buscamos reiteradamente falar à amada igreja sobre a importância da igreja, nós queremos refletir com os irmãos na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, nos versos de 1 a 3, com o tema que já está aí colocado na tela: continuem correndo, firmes nas pegadas dos que pela fé venceram. Vamos então abrir com reverência ao Senhor, e assim que você encontrar, fique de pé. O texto da carta aos Hebreus, capítulo 12, nos versos de 1 até o verso número 3. Antes de lermos, eu queria registrar nossa gratidão a todos os irmãos que de alguma forma participaram da realização da nossa EBF deste ano, que hoje se encerra, e
louvando ao Senhor pela vida de cada um. Sabemos que é cansativo, por isso você vai notar a ausência de alguns, mas não por negligência, certamente pelas consequências aí de uma labuta de 3 dias na obra do nosso Pai. Vamos ler com atenção, acompanhe comigo na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós louvamos a Ti, Pai, e Te bendizemos porque é grande a Tua misericórdia sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. E mais uma vez, diante da Tua palavra, nós queremos merecer, Senhor, entendê-la. Por isso, Te pedimos que Tu dispense sobre nós de sabedoria, de iluminação do Teu Santo Espírito, para que, entendendo-a, possamos colocar em prática tudo aquilo que Tens nos desafiado a viver. Nos abençoe nessa noite para que sejamos um canal da Tua voz para os Teus filhos. E apesar dos nossos pecados, Pai, Te pedimos que seja grande o benefício da pregação da Tua santa revelação. Não pelo que será dito, mas certamente pela mensagem que o Teu próprio Espírito se encarregará de levar aos nossos corações. Como falaste a mim, ó Pai, eu Te clamo e Te peço que também fales aos Teus filhos. Assim Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, eu arriscaria dizer que certamente ele estaria frequentemente consultando os cadernos esportivos dos jornais, ou quem sabe nas redes sociais, hoje nessa nova modalidade de mídia. Provavelmente estaria acompanhando o desempenho de vários times e atletas para usar estas referências a fim de aplicá-las ao contexto da caminhada, da corrida da fé cristã. As diversas referências esportivas que ele usa nas suas cartas, como a carta aos Filipenses, em outro momento, também falando isto a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, quando fala de um corredor, de um atleta, e em outras também, mostram e evidenciam seu interesse por esse assunto. E certamente tanto os gregos quanto os romanos, os quais ocupavam uma considerável fatia dos primeiros cristãos, após as investidas missionárias do próprio apóstolo Paulo, entendiam que as competições esportivas tinham para eles um grande interesse. Mas veja, não apenas pelo bem-estar físico, tinha um grande interesse para cada um deles por conta também da honra que era a representação de uma cidade, ou de um país e nação. Então, ser um bom atleta no tempo do Novo Testamento, para o entendimento de Paulo, e aqui também na linguagem que o autor aos Hebreus utiliza, não era apenas um motivo de glória competitiva, era sobretudo uma motivação de patriotismo, mas de verdadeiro patriotismo, de representação nacional. Era um motivo de honra. Até mesmo hoje, quando vemos os atletas olímpicos serem premiados após uma competição, ao receberem a medalha e ouvirem o hino do seu país com a bandeira sendo elevada, são frequentes os casos onde observamos a emoção nos olhos deles ao receberem a premiação e por estarem ali tendo o privilégio de representarem o seu país. Aqui, usando-se, quem sabe, dessa própria plataforma simbólica que Paulo se utiliza com muita propriedade, o autor aos Hebreus, que nós não temos certeza de quem tenha sido,
a não ser o Espírito Santo, que com toda certeza foi quem registra, inspirando o seu servo a registrar essa epístola, ele combina esses dois temas. Hebreus, ele usa aqui tanto a ferramenta da prática esportiva, da prática atlética e também do exercício de uma cidadania, mas de uma cidadania diferente, de uma cidadania que não é tão somente terrena, mas sobretudo celeste. O ambiente aqui apresentado, queridos irmãos, é de um estádio onde ocorriam as competições, um estádio lotado de pessoas, onde há corridas atléticas e outras modalidades. Podemos visualizar aqui o ambiente apresentado pelo autor aos Hebreus, de corredores colocando-se de lado, abrindo mão de pesos de treinamento e se esforçando ao máximo para correr com o maior grau de sucesso. Alguns nessa caminhada vão cansar, vão desmaiar. Outros, entretanto, perseverarão até o fim e conquistarão o seu prêmio. Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele nos conta uma experiência pessoal que é muito interessante, nos faz uma ponte para a mensagem de hoje. E ele nos diz que quando estava no final do seu ensino fundamental, um dos professores de educação física que ele tinha na escola tomou para si a missão de o transformar em um atleta. Todos em sua classe poderiam lhe dizer que ele perderia drasticamente o seu tempo, porque ele era o pior atleta da turma, talvez até mesmo daquela escola inteira. E ele entra então em um campeonato com outras escolas da cidade, competindo na seguinte modalidade: corrida de obstáculos. Derruba Warren Wiersbe 6 obstáculos nessa corrida. Nesta toada ele fratura o pé esquerdo e mais que depressa abandona a sua carreira esportiva por motivos óbvios. O professor Walker, que era o professor dele de educação física, usava, segundo ele nos narra, diversas técnicas para incentivá-lo e para tentar melhorar o seu desempenho esportivo. Dizia o professor Walker a ele: outros alunos conseguiram, você também conseguirá. Era um de seus estímulos. Pense nos benefícios físicos que isso trará a você. Outro incentivo usado pelo professor. E um terceiro: preste atenção nos outros meninos e veja como eles fazem. Você também pode. Ao refletir sobre essa experiência do nosso comentarista bíblico, nós ficamos admirados em encontrar a mesma ideia aqui expressa em Hebreus 12, de 1 a 3. E neste parágrafo, 3 abordagens semelhantes para nos encorajar. Nós precisamos aqui nos imaginar em um grande estádio, cercado por uma multidão que veio testemunhar o que temos a fazer. As arquibancadas cheias, mas não de espectadores comuns, mas de heróis da fé. Ao observarmos Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Davi e tantos outros homens e mulheres que já percorreram este caminho que agora nós percorremos, de lutas, de perseguições, de dificuldades, para vivermos a Cristo. E estes que nos assistem, testemunhas que estão a nos rodear, não nos aplaudem, mas testificam com suas próprias vidas que vale a pena continuar correndo, que vale a pena ir até o fim da prova. O autor aos Hebreus, escrevendo a carta originalmente para cristãos hebreus, da dispersão, que estavam prontos a desistir, nos convida a imaginar exatamente este cenário. A vida comparada a uma corrida, longa, árdua, cheia de obstáculos, mas nos dá ele 3 conselhos poderosos para perseverarmos. E o primeiro desses conselhos, queridos irmãos, é olharmos ao redor e ver os vencedores. Olhe ao redor e veja os vencedores. No verso 1, parte A, ele nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas.
A nuvem de testemunhas aqui, você pode me perguntar, aonde, pastor, está apresentada? Ela está exatamente no capítulo anterior. Eu queria convidar sua atenção para ele. Abra comigo no capítulo 11 da carta aos Hebreus. E acompanhe com atenção. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de ser morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também que não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi?
Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? A nuvem de testemunhas são homens e mulheres que venceram pela fé. O termo aqui, testemunhas, é um que você conhece, mas com outras aplicações. Chama-se mártires, no grego. Não indica que estão nos assistindo necessariamente. Eu usei a ilustração do estádio, mas seguramente não é isto que o autor aos Hebreus está aqui para nos dizer. Eles não estão espiritualmente nos monitorando, não é isto que ele quer dizer. O que o autor aos Hebreus quer nos dizer com esta tão grande nuvem de testemunhas que está nos rodear, homens e mulheres que passaram por situações seguramente muito mais difíceis, é que eles deixam com o seu próprio exemplo testemunho vívido de que é possível completar a corrida, confiando no Senhor. E esta confiança no Senhor chama-se fé. A igreja não está só. Nós, meus irmãos, somos parte de uma família. Nós somos parte de uma longa linhagem de fiéis. A igreja de Ananindeua completa este ano 50 anos e não começou ontem. Por aqui passaram pastores, por aqui passaram missionários, por aqui passaram presbíteros, por aqui passaram músicos, por aqui passaram valorosas mulheres, por aqui passaram crianças abençoadas, por aqui passaram homens que foram servos no diaconato, na liderança das sociedades internas, por aqui passou gente. E olhando para trás, a história da igreja também está recheada de pegadas, de bons exemplos, de testemunhos, de gente que, enfrentando dificuldades, nos prova que é possível vencer em Cristo Jesus. Precisamos aprender com eles, com José, com Abraão, com Moisés, com Davi, com Estevão, com Paulo, com Pedro, com João. Precisamos aprender. A igreja tem que olhar para frente, é verdade. A igreja tem que querer crescer, é fato. A igreja precisa querer renovar-se no vigor espiritual, é verdade. Mas ela não pode se esquecer da sua história. Ela não pode abandonar a sua história. Uma das coisas que o Senhor colocou como um selo no nosso coração para o início deste ministério foi saber que nós não construímos nada derribando os muros. Nem mesmo Neemias e Esdras, na sua hercúlea tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, arrebentaram com o que tinha sobrado. Até mesmo aquelas ruínas, até mesmo aqueles muros quebrados, serviram de esteio para a construção do que havia por vir. Reformadores somos nós, para
continuar uma obra que já começou. Tendo em vista, queridos, que nós temos uma testemunha inumerável, um elenco inumerável de gente que nos dá com a sua vida esta lição de que podemos nele vencer. João Calvino, ele vai nos dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Os santos do Antigo Testamento não são como estrelas, aliás, são como estrelas no céu da história da redenção. Brilham não por si, mas pela luz da fé que refletiram. E analisando este seu comentário, logo me veio à mente o sermão de hoje, por isso reservamos essa frase. Nós podemos, queridos, ainda observar que a palavra de Deus em Romanos 15, 4, vai nos dizer que tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Paulo está nos dizer que nada pode ser desprezado. O passado da igreja, o passado da história da redenção do povo de Deus, é para nós um testemunho, uma grande nuvem, uma multidão. Certa vez um cristão me disse, com o coração até sincero, pastor, com exceção dos salmos e dos provérbios, eu raramente encontro algo útil no Antigo Testamento. E eu disse para ele, você está perdendo um bocado de ajuda espiritual. Eu pedi que ele abrisse sua Bíblia em Romanos 15, 4, que diz, como acabei de ler, tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino. Tem utilidade, tem propósito, tem razão. Expliquei que paciência significa perseverança, consolação quer dizer encorajamento. E uma das melhores maneiras, meus irmãos, de desenvolvermos perseverança e permanecermos encorajados na nossa corrida é conhecermos homens e mulheres piedosos do Antigo Testamento. Como aqui nos lembra o autor aos Hebreus, gente que enfrentou dores, gente que completou a corrida. Se você está tendo problemas com a sua família, José pode te ajudar. Ele enfrentando as duras vaidades de seus irmãos que tinham para com ele um relacionamento muito difícil, diria até tóxico. Se você acha que tem trabalhos grandes demais para realizar em nome do Senhor, talvez você possa ler a história de Moisés e ver o quanto foi desafiadora a sua intervenção em nome do Senhor para a libertação do povo do Egito. Se você se sente tentado frequentemente à vingança, à retaliação dos que te ferem, dos que te perseguem, você pode ver como Davi tratou este problema ao ser cercado de inimigos que desejavam, inclusive dentro de sua própria família, roubar o seu trono. Olha ao redor e veja os vencedores. Mas o autor continua, meus irmãos, em segundo lugar, nos recomenda olharmos para nós mesmos. Olha ao redor, mas olhe para si. Ele nos diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é olhar ao redor. E agora olhe para si. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor compara a vida cristã à preparação de um atleta. Nenhum corredor entra numa competição carregando um bocado de peso. Nenhum atleta de alta performance usa as roupas mais pesadas e mais desconfortáveis para começar uma corrida desejando vencê-la. Assim também, meus irmãos, todo pecado, especialmente o que é confrontado diretamente aqui pelo autor aos Hebreus, que é a falta do quê? Ele está aqui trazendo testemunhas, exemplos de pessoas que venceram a corrida pelo que, igreja? Pela fé. Qual é o principal pecado que vai nos puxar para trás nessa corrida de obstáculos que é a vida cristã? A falta dela, chamada incredulidade.
Pois muitas vezes tem gente que canta sobre a fé, que louva sobre a fé, que ora sobre a fé, que vive lendo livros sobre a fé, mas que não tem um pingo dela no seu coração. Pastor, eu tenho fé, eu sou um homem de fé, eu ando pela fé. Chega a primeira cobrança, chega o primeiro chamado de atenção, chega a primeira luta, primeira hospitalização, primeira notícia ruim que recebe, se joga dentro de um buraco, se deprime, esquece que Deus é por nós. E onde está a fé? Isso vai nos limitando na caminhada. E por mais que Deus, em sua rica e infinita misericórdia, nos conceda, meus irmãos, diversas oportunidades de quando cairmos, sermos pela sua graça levantados no decorrer da nossa trajetória, é inegável que todo esse processo, quanto mais tropeços temos e repetidamente pela falta da fé necessária para andarmos para além dos problemas, isso vai nos atrasar na caminhada. É o peso que temos que nos livrar. A falta de fé. O excesso de coisas, ainda que boas, inclusive, não só as ruins, podem nos tornar lentos na caminhada. O que tem pesado na sua corrida? O que tem pesado na tua caminhada? Quando é disparada, largada, o que está te puxando para trás? São relacionamentos? Será que são hábitos? Vícios? Distrações? Nós devemos, queridos, fazer escolhas para o nosso aparato atlético, para a corrida, que não apenas diferenciem o certo do errado, mas também o melhor do bom. Martyn Lloyd-Jones, ele vai nos dizer, a frase que será colocada aí, por favor, que é que o maior inimigo da fé não é o fracasso, mas a hesitação. O pecado da incredulidade nos afasta da promessa, mesmo quando estamos rodeados dela. Está todo mundo dizendo, as testemunhas, as evidências, a graça do Senhor que nos acompanha. Tenha fé, não tema. Eu estou contigo, eu estive com todos eles porque não estarei contigo. Mas incrédulos nós podemos, diante da promessa, descrê-la, não contemplá-la como ela deve ser contemplada. Pode passar. Em Filipenses 3, 13 e 14, Paulo vai usar de novo essa expressão, dizendo, prossigo para o alvo. No Salmo 119, 32, o salmista nos diz, corro pelo caminho dos teus mandamentos, porque alargas o meu coração. Os atletas, queridos, eles inclusive usam os pesos, mas para treinar. O peso serve para o treinamento da competição. Mas nenhum atleta participa da competição em si usando um monte de peso, pois só serviriam para torná-los mais lentos. O excesso de peso afeta a nossa resistência. Quais são os pesos que devemos remover para vencermos a corrida? Tudo o que representa algum empecilho para o nosso avanço. Tudo e qualquer coisa. Calvino dizia que tudo que tira a centralidade de Cristo no nosso coração tem o potencial de se tornar um ídolo. Tudo. Tudo, pastor, tudo. A religiosidade pode ser alguém que frequenta todos os cultos da igreja, mas coração longe de Deus, está aqui pelo ritual. Não está aqui com o coração aberto, não está disposto para ser confrontado, para mudar, para crescer. O trabalho, o dinheiro, o Deus do nosso século. O ego, os elogios que recebemos, os aplausos e tapinhas nas costas, pode ser o peso que está amarrando o bom encaminhamento da sua corrida. Um atleta vencedor, queridos, não escolhe o que é bom e o que é mal. Um atleta de alta performance, ele não escolhe esse equipamento é bom e esse aqui é ruim. Não é o tipo de escolha que devemos fazer.
um atleta que deseja vencer, um corredor que deseja ter sucesso na sua caminhada, ele escolhe o melhor e o muito melhor. Esse deve ser o tipo de escolha que vai cercar a nossa caminhada. O que é bom e o que é maravilhoso. Não o que é bom e o que é ruim. O ruim tem que ficar pelo caminho. O ruim tem que ser abandonado. Nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Apesar de que o autor dos Hebreus não cita aqui nenhum pecado específico, é muito provável, como eu já disse a você, que ele esteja se referindo à incredulidade. Foi a incredulidade, queridos, que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida no tempo adequado, levando 40 anos para lá chegar por conta da dureza do seu próprio coração. Foi a incredulidade que dificulta também a nós, hoje, a percepção da herança espiritual em Cristo, que já nos foi comprada, já nos foi concedida, e que pode nos estar sendo opaca à nossa vista por conta da incredulidade, da falta de fé. A expressão repetida aqui algumas vezes no capítulo 11 sobre a fé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Raabe, pela fé Ruth, pela fé todos os que nos estão a rodear, testemunhas. Essa expressão aparece, sabe quantas vezes? 21 vezes em Hebreus 11, indicando que é a fé em Cristo que nos dá perseverança para caminharmos enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto servos do Mestre. E é a falta dela que vai nos puxar para trás, que vai nos fazer aquela corrida lenta, cansado, cheio de enfado, cheio de dificuldade, quase que nos arrastando na caminhada. Deixa para trás. Olhe para si mesmo. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o autor dos Hebreus nos diz aqui para olharmos ao redor, para olharmos para nós mesmos e finalmente para olharmos para Cristo. E os versos 2 e 3 nos dizem o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Cristo é o ponto de partida. Cristo é a linha de chegada da nossa corrida. Ele mesmo corre e pela fé persevera até o fim de maneira obediente. Ele suportou a cruz, Cristo suportou a vergonha, Cristo suportou a rejeição, e tudo por causa, como diz aqui o autor dos Hebreus, em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa? A salvação dos eleitos, a sua exaltação ao lado do Pai, que ele confiou este sacerdócio redentor, de tomando o nosso lugar e a nossa condenação, nos trazer a vida eterna pela fé. Quando nós estamos cansados, devemos olhar para Cristo. Quando nós estamos sendo desafiados a melhorar nosso potencial da corrida, precisamos olhar para o Mestre, para aquele que correu melhor do que qualquer um. Ele sofreu mais do que qualquer outro, mas venceu. Ele não apenas nos dá um exemplo, meus irmãos, ele nos dá também para esta corrida o poder necessário para chegarmos até a linha de chegada. A corrida só pode ser completada quando corremos ao seu lado. Herman Bavinck, um erudito, escritor reformado, ele vai nos dizer, por favor, que Cristo é o objeto da nossa fé, mas também a sua fonte. Ele correu por nós e agora corre em nós.
pois somos portadores do seu Santo Espírito. Ele não só corre ao nosso lado, ele corre em e por meio de nós. E somos testemunhas vivas da obra que ele está a completar em nosso viver. Em João 17,4, ele orando ao Pai, no Getsêmani, diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Foi até o fim, por isso grita e brada da cruz, tetelestai, está consumado. Na carta de Judas, não Iscariotes, nos é dito no verso 24, ore, faça oração, para quem? Para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Ele não apenas corre conosco, nos dá também condições para o atingimento dos melhores objetivos e metas que vão potencializar a nossa corrida. Ele é o autor e consumador da fé, como nos é dito aqui. Precisamos olhar firmemente para ele, autor e consumador. Ele dá início e também fim. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele dá o start na corrida e também nos leva pela sua mão até o final. Foi ao olhar para ele, queridos, ao fixarmos nossos olhos no Mestre, no Autor e no Consumador da fé, que recebemos pela sua obra a salvação. Pois olhar aqui tem um significado espiritual de confiança. Ele não está dizendo aqui, contemple, admire, vislumbre. Isso aí não é nada. Ele está dizendo, confie, tenha fé. Ao olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, temos nele confiança, temos nele segurança, temos nele seguro refúgio para chegarmos até o fim. Os israelitas à beira da morte foram curados no deserto, quando olharam para a serpente erguida na haste, uma ilustração para a nossa salvação por meio da fé em Cristo. A oração olhando firmemente para Jesus descreve não apenas um ato isolado, uma atitude de fé, não é uma vista despretensiosa. Olhei para Jesus, que lindo. É um olhar vigoroso, focado, confiante. Enquanto estava aqui na terra, Jesus viveu pela fé. O mistério da sua natureza humana, da sua natureza divina, é profundo demais para compreendermos plenamente. Mas sabemos que ele precisava confiar em seu Pai a cada dia. O autor aos Hebreus cita as palavras de Jesus, lá no capítulo 2, verso 13. Eu porei nele a minha confiança. Mas, pastor, o Senhor Jesus não era 100% Deus, sim, mas também era 100% homem. Foi ele um homem de fé. Caminhou ao lado do seu Pai, confiando até o último momento, mesmo diante das dores que estavam para serem derramadas sobre ele, a ira de Deus pelos nossos pecados. O fato que evidencia isso que eu estou dizendo a você é que mais do que qualquer um de nós, o Senhor Jesus era um homem de oração. Vivia constantemente se retirando para orar, porque dependia do seu Pai. E porque tinha fé na obra do seu Pai. O nosso Senhor Jesus superou e suportou muito e muitas coisas aqui na terra. Mais do que qualquer um destes heróis da fé citados em Hebreus 11. E por isso que, apesar de citar personagens que eram caros pela tradição dos hebreus, para quem ele escreve a carta, ele está aqui apresentando o principal. Esse povo estava querendo abandonar, estava querendo desistir. Na corrida já estava lento, modorrento, sem graça, sem ânimo. Vou voltar para o sacrifício, vou voltar para o culto do templo, vou voltar para a imolação de animais, vou voltar para a circuncisão,
Vou voltar para a festa da lua nova, dos tabernáculos, das trombetas, do jubileu. Eu quero a lei. Eu não estou vendo Jesus. E o autor aos Hebreus, de maneira muito inteligente, ele apresenta todos esses heróis, personagens que estavam passeando na memória dos hebreus e diz assim, está vendo todos esses? Eles estão vendo a nós, testemunhando a nós de que é possível, mas tem um que é melhor do que todos. Cristo. Olhe para ele. Mais do que qualquer um dos heróis da fé, ele é o exemplo perfeito a ser seguido. Ele suportou a cruz. A sua crucificação envolveu vergonha, envolveu sofrimento, envolveu oposição e até mesmo a rejeição temporária do seu próprio pai. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É Cristo sendo alvo do cálice da ira de Deus, ao Filho amado, perfeito, obediente, em quem não se encontrou um só pecado. E no seu lugar e no meu lugar, esteve lá sem desistir, podendo e tendo todo o poder e autoridade dada pelo Pai nos céus e na terra. Ele, encravado naquele madeiro, não atende à tentação do primeiro ladrão. E podendo descer, fica lá até o fim. Poderia ter desistido no Getsêmani. Poderia ter desistido quando tentaram, na sua entrada triunfante em Jerusalém, ao aclamarem ele como rei. Poderia ele ter desistido em tantas outras oportunidades. Multidões estavam a seu poder, pela confiabilidade de suas pregações e por estarem maravilhados pela sua autoridade. Poderia ele ter deixado para trás a sua obra, mas prosseguiu na corrida até o final. Na cruz, Cristo sofre todos os pecados do mundo. No entanto, perseverou e consumou completamente a obra que o Pai havia a ele incumbido. Precisamos olhar para Cristo. Conclusão, queridos. A igreja de Cristo é um povo em movimento. É uma corrida de passagem de bastão, como a da imagem projetada. Ela corre muitas vezes ferida. Ela caminha muitas vezes cansada. Ela segue quase sempre não pela sua própria força, mas porque tem diante de si uma grandiosa nuvem de testemunhas, de gente que já venceu, de gente que já sofreu, mas que já venceu. Ela tem diante de si um caminho mais facilitado para que seja relevante na sociedade, sem pesos desnecessários. E ela tem um Cristo glorioso, que agora já não é mais o servo sofredor, uma ovelha muda perante seus tosquiadores, é o glorioso Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lá no ponto de chegada, com braços abertos, esperando a você e a mim. Visto que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, a confiança nele libera poder em nossas vidas. Nós poderíamos, queridos, tentar seguir exemplos de grandes atletas profissionais durante anos e ainda assim, na caminhada de fé, sermos um total fracasso. Mas se, desde jovens, esse atleta profissional, o melhor dos melhores, tivesse entrado na sua vida, se ele come, deita-se e partilha de cada instante da tua vida, te ensinando os segredos da vitória, te mostrando todos os detalhes da sua preparação, o seu know-how, a sua habilidade, suas táticas e estratégias, confiando a você todo o necessário para que você vença como ele venceu, aí sim, você poderia se tornar um vencedor. E este é Cristo. Ele não nos dá só o seu exemplo, ele também nos capacita, ele nos dá os segredos, ele nos traz as estratégias, ele nos dá a vitória.
ao vê-lo na palavra e ao nos entregarmos a seu Espírito, ele aumenta a nossa fé e nos capacita para completarmos a corrida. Uma frase final que eu queria deixar para você nessa noite é que a fé verdadeira não apenas nos põe na pista para corrermos, ela nos mantém nela até vermos o Autor coroar a nossa chegada. Igreja de Ananindeu, enriqueça seu conhecimento sobre os exemplos na fé. Olhe para Hebreus 11, olhe para outros textos do Antigo Testamento, olhe para a história dessa igreja, para a história da igreja de Cristo. Reflita nas dores, nas dificuldades que muitos homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e velhos, enfrentaram e venceram e têm com o seu exemplo a nos ensinar. Mas não deixe de olhar para si próprio. Examinemos enquanto igreja, mas também individualmente, o que tem trazido peso para a nossa caminhada, o que tem nos puxado para trás. Elimine o pecado com oração, com vigilância espiritual, com disciplina devocional. E mantenha sempre os seus olhos em Cristo. Essa igreja vai chegar a 100 anos, a 200, a 1000 anos. Se Cristo não voltar antes, espero que volte. Mas ela só vai chegar lá se os seus olhos estiverem firmados no autor e consumador da sua fé. E manter os olhos em Cristo é mantermos os olhos na palavra desse Cristo. Mantermos os olhos em Cristo é entregarmos os nossos corações continuamente a Ele em oração. Mantermos os nossos olhos em Cristo é termos fé de que o seu Espírito habita em nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos correr e continuar correndo. Que a igreja Ananindeua complete muitos aniversários, enquanto o Senhor nos permitir estar aqui, e sejamos certos de que Ele está nos aguardando no final dessa jornada. Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé para encerrarmos nosso culto de hoje. Nós queremos louvar a Deus